só falando, muita gente falou esse negócio de eu treinando com um cara mais pesado ou sem proteção, como tu fez agora essa pergunta. Às vezes eu fico rindo sozinho, né? Às vezes muita gente eu fico comentando. Cara, o Chris Weidman saiu umas 3 vezes do Vitor, machucando costela, machucando não sei o quê. Ken Velasquez ficou não sei quanto tempo também machucando. É engraçado, eles falam que a gente tem que se proteger, mas eles também lá estão com toda a proteção. Como é que eles conseguem se machucar também? Acho que a gente treina num esporte de contato, tem esse risco. Não importa se é com cara leve, se é cara pesado. É contato, não tem como fugir disso. A gente tenta chegar o mais próximo da realidade possível. Então, toda vez que eu vou lutar, não vou mudar nada. Se eu puder treinar como todo mundo falou, que eu tinha até nocauteado cigano, sei lá, coisa assim, caralho. Se for preciso para treinar com cigano, eu vou treinar mesmo quem preciso for para manter o título. Então, como o Dedé falou, foi uma fatalidade. O garoto foi tentar dar um golpe e era um cara que estava me ajudando bastante. É um moleque nosso que luta 70 quilos, então não tem diferença nenhuma. Como eu vi falar que era um meio médio. E como o Dedé falou, o garoto tentou fazer um golpe e escorregou e pegou na minha costela. Mesmo assim a gente continuou, fez mais um round e depois disso eu não aguentei mais. Então faz parte, eu só vivo treinando, então não vou fugir disso. Se preciso colocar qualquer outra coisa, já treinei com todo mundo lá fora e vi como é que eles treinam também, parecido com a gente. Então para mim não tem problema nenhum. Eu vou treinar da mesma maneira, vou ter o mesmo contato. Toda vez quando eu treino eu peço para ninguém aliviar, chegar o mais próximo possível. Se tiver machucar, vai machucar. Se não tiver, não vai machucar. Então isso às vezes acontece, ninguém tem como interferir nisso. Como o Dedé falou, se for a vontade de Deus, Deus quis assim, então assim será. Você falou que está machucado, como o Dedé, os exames. Mas como é que você se sente quando o Dana White, presidente do evento, diz ao contrário, que você não sofreu uma fratura, que foi uma coisa antiga? Então, sim, a gente mostrou tudo para eles. A gente tanto a ressonância, o raio-x, o vídeo também, como é que foi. E ele falar como isso muito acontece muitas vezes, que na tradução traduz não aquilo que ele falou, mas ele sabia que estava machucado. Lógico, ele não é médico, ele é um presidente do UFC, promove lutas. Quem tem o direito de falar que estou machucado ou não é um médico que entende do assunto. Então a gente foi, vários médicos viram o que aconteceu. Então isso aí, para mim, eu não posso falar nada. Ele que fala, cada um pode falar o que quer. Então, José, a gente quer saber o que você achou da performance do McGregor contra o Chad Mendes, se te impressionou ou não, se você já esperava aquilo. Então, cara, tem uma coisa engraçada. Desculpa, mas caraca, quando eu não tô lutando, quando não tem ninguém da academia, eu nem assisto, cara. Eu fico mais, pessoas vêm e me falam. Se eu não tô lutando, eu nem me interesso. Então, geralmente quem conversou comigo foi o Dedé. Então, que ele me passou, né? Tranquilo. Acho que a luta foi boa para nós, porque a gente pode ter visto outros pontos dele. E lógico, enquanto o Chad Mendes estava inteiro, ele estava ganhando a luta. Também ele falou que não era para ter parado a luta, mas aconteceu. Então para mim foi isso, cara. Quando eu tô lutando, nem me interesso, nem leio, não faço nada. Agora, se falar de futebol, eu tô ligado 24 horas. Você, cara, é o único campeão da história dos penas aí, né, cara? Vai pra sua 8ª defesa de cinturão, já ganhou da categoria inteira, menos do McGregor, que é uma luta que vai, com certeza, como você mesmo disse, render uma boa grana. E em outra coletiva você chegou a falar que você tinha a ideia de parar que nem o GSP, entendeu? Tem muitos lutadores bons que, pela paixão pelo esporte, acabam se queimando, entre aspas, porque não sabem a hora de parar. Você pensa em, de repente, depois dessa luta do McGregor, você não vai ter pra onde ir, entendeu? Você já ganhou de todo mundo. Será que a gente vai ver uma aposentadoria sua e do Dedé juntos aí? Então, assim, penso sim em me aposentar, mas não sei se é depois dessa luta, pelo fato que não quebrei o recorde ainda. Lógico, eu respeito todo mundo, mas eu quero quebrar os recordes de maior defesa de cinturão. Mas depois disso, sim, quando eu sentir que eu fiz esses recordes, eu paro, não importa se eu já lutei ou não lutei, e sim quero parar por cima. Sou um cara novo, acho que todo mundo pode falar, tem muita coisa a fazer pela frente, mas assim que eu conseguir isso, minha estabilidade também, para mim e para minha família, é hora de parar. Falando, boa tarde. Essa nova luta com o McGregor, com certeza vocês devem fazer uma outra turnê pelo mundo, né? Vocês já fizeram
Esse ano é um negócio bem desgastante. Como é que tá a tua cabeça para fazer uma nova turnê dessa, ficar tantos dias fora de casa, aguentando as provocações do McGregor? E agora o que você faria de diferente, né? Já que você conhece bem ele, já conviveu bem esses dias com ele, o que você faria de diferente? Acho que, primeiramente, isso é chato pra caraca, né? Ficar viajando, fazer essa porra toda aí. Desculpa. Mas, porra, negócio chato, cara. Se um dia tu dorme num lugar, não acorda no outro e come mal pra caraca. Mas eu acho que a gente vai fazer tudo diferente, né? Eu acho que até ele mesmo vai vir mudado pela essa luta que ele fez agora. E a gente vai mudar, sim, desde o início. Que eu acho que no outro a gente manteve um pouco mais a calma. Então a gente tem que ser um pouco mais agressivo também. Acho que a gente já sabe qual é dele, então pra mim não vejo problema nenhum. Mas se fosse nós viajar de novo é chato, cara. Ou até fugir, vai ser difícil eles levarem, te falar a verdade, cara. Vai ser difícil, acho que é preciso, mas eu vou fugir, cara. Tem vezes que a gente foge e ninguém me acha aí. Boa tarde, campeão. Eu queria saber de você, o que significa o cinturão do Conor McGregor pra você? Então, pra mim não significa nada. Lógico que pelo fã, eu acho que pelo meio de todo mundo sabia que esse título interino não era pra colocar agora, pelo fato que eu já acabei de defender agora, mas olhando pelo lado de negócios, foi isso que afetou. Eu acho que para manter ele numa luta principal ele tinha que disputar um cinturão, então foi isso que aconteceu. Então pra mim eu nem me importo com isso. Se hoje em dia eu for lá colocar em qualquer lugar, todo mundo vai ver quem é um campeão. Então pra mim, ele ser interino ou não, pra mim pouco me importa, não tô nem aí pra ele. Queria saber a tua opinião sobre a padronização dos uniformes no UFC. Então, foi uma merda, né? Pô. Mas fazer o que, né? Como a gente sabe, é uma empresa privada, a gente pode decidir, todo mundo tem contrato com eles. Que achar bonito ou não achei bonito. Acho que todo mundo tem um estilo. Mas, cara, eu não posso fazer nada. A gente pode falar, fazer tudo, mas fazer o quê? Tem que aceitar. É aquilo, é os Power Rangers, né? Tem as cores certinhas. Mas não sei, né? Vamos ver. Quando eu colocar eu te formo melhor. Mas aparentemente tá legal, né? Aldo, você é o único campeão da categoria dos penas até hoje, você não perde há 10 anos. Como é que você vê, como você se sente com essa proteção excessiva com o Conor? Você acredita que se fosse outro lutador a se machucar, ou por exemplo a Honda se machucar 2 semanas antes da luta, você acha que o UFC ia criar um cinturão interino também para ela? Então, lógico, como eu te falei, primeiramente, cara, eu não penso nisso, eu acho que sim. Pelo fato, quando o atleta não traz tanto dinheiro para eles, eu acho que muda totalmente. A Honda, que não é uma estrela, faz filme, tem tudo, então é totalmente diferente o tratamento que ela vai ter, né? Senão, ela não estaria nem ali. E como o Conor também, né, cara? Então ele tá fazendo isso tudo. Até se fosse meu funcionário também tivesse trazendo dinheiro para mim mesmo, bota ele no colo. Eu ia tratar ele como. Mas depois daquilo que quando passa mesmo, aquilo já não presta mais, então eu não preocupo pensar nisso, eu procuro focar em mim, focar na minha carreira, pensar em mim. Como tu falou, eu sou o único campeão, então assim eu quero manter até me aposentar. O presidente do UFC, o Dana White, ele cravou após o UFC 189 que a sua luta com o McGregor acontecerá em Las Vegas e não em Dublin, que é a cidade dele lá na Irlanda. Teria um gosto especial você vencer ele na casa dele? Para mim seria ótimo também, para mim não vejo problema nenhum. Onde colocar essa luta, eu vou vencer, não importa onde. Como sempre falei, cara, pessoas de fora podem falar o que for, se não falar português, eu nem me preocupo com isso. Em Vegas, porque é a capital mundial da luta, né, cara? Então ele tem todo um sabor especial. Então já tô doido logo para acontecer logo esse dia, logo que acho que fiquei muito frustrado não ter lutado essa agora. Eu acho que pela comoção do país, de tudo, mensagem de todo mundo, eu fiquei bastante triste. Eu sei que vai passar rápido, a gente já vai estar se enfrentando. Te incomodou de alguma forma? Você acha que merecia um tratamento melhor por parte do UFC? Jamais, eu nem ligo pra isso, cara. Eu ligo com o meu povo daqui, cara. Por que eles fazem lá na América, eu não tô pouco me lixando.
Toda vez que eu não represento ele, eu represento meu país, meus fãs, todo o povo brasileiro que me acompanha. Por isso que eu nunca me procurei estar lá treinando qualquer coisa. Acho que eu sou bem brasileiro mesmo. Eu não troco aqui por nada. Não troco meu bairro, não troco minha casa, não troco minha equipe por lugar nenhum do mundo. Nem se ele me oferecesse um caminhão de dinheiro, acho que pra mim eu não estaria lá. Pelo fato que eu amo isso aqui, cara. Se eu estivesse lá, eu estaria infeliz. Aqui não, cara. Aqui eu ando de chinelo, conheço todo mundo, ando na rua aí. Vou parando, nem que seja de porta em porta, todo mundo conhece, os porteiros falam comigo. É disso que eu gosto, cara. Eu sou do povo, eu sou disso, cara. Eu não sou chegar de botar uma máscara, vou me fantasiar agora, eu tenho que provocar, falar, fazer acontecer. Não, eu sou esse, eu vou no Maracanã, fico lá no meio de todo mundo, acompanho, vibro, abraço todo mundo, é isso que eu sou. Então, se tivesse querendo me tratar diferente, fazer qualquer outra coisa, fugiria de mim. Eu fui criado assim, nessa simplicidade, é assim que vou manter até o final da minha carreira. Júnior, aqui. Oi, mano. Você acha que, de repente, o fato do UFC ser um evento muito à frente dos concorrentes causa talvez esses desconfortos de cometer algumas injustiças, sabendo que os atletas não vão sair para uma organização porque não tem, de repente, um evento concorrente tão bom quanto? Contém, eles compram. É isso. Lógico, eu sou o contratado dele, eu tenho que defender meu evento. Mas se tivesse um Pride ou o Bellator tivesse do mesmo tamanho, não seria assim. Se hoje em dia, se você tem um sonho de chegar lá dentro e lutar, se eles te oferecerem uma mariola, e tu tem que aceitar porque é isso, ou é ou não é. Então é difícil, mas eu não posso fazer nada sobre isso, né? Os caras trabalharam muito para chegar onde chegaram, então se eles fazem isso, porque meu irmão no começo foi difícil, então eles estão colhendo tudo aquilo que eles plantaram. Lógico, como eu te falei, se fosse pessoal meu, eu preferia que tivesse outro evento bem maior, que a gente negociaria totalmente diferente. Júnior, você sofreu a lesão em um dia e a luta só foi anunciada que você sairia dela uma semana depois. O dinheiro que estava em jogo, a fortuna que você ia ganhar com essa luta, chegou a pesar em algum momento que você pensou duas vezes, ia mesmo com a lesão, quem sabe que atleta entra em luta lesionado às vezes, isso pesou a quantidade de dinheiro que estava em jogo ali, sabendo que se o Conor perdesse, a luta ia acabar, você ia enfrentar o Chad a terceira vez, uma luta que não ia vender tanto. Ia ser um prejuízo tão grande, né, cara? Principalmente pra mim, né? Vou ter que, lutar de novo com o Chad, um cara duríssimo, bem treinado, ia vir. E financeiramente não tão bom. Mas sim, a gente pensou em lutar, né, cara? Eu acho que, como eu te falei, cara, essa luta seria histórica. Eu gosto desses eventos. Tava treinando, tava me sentindo muito bem. A gente tentou, além disso, né? A gente machucou. A gente ainda pediu um prazo ainda para tentar recuperar, ver se dá pra gente pelo menos treinar e aguentar na luta. Mesmo machucado, né? Mas quando foi passando os dias, a melhora não veio acontecer como a gente esperava, então não conseguia nem me levantar direito. Se eu te falar, hoje em dia ainda eu sinto ainda. Cara, foi, eu acho que as 3 primeiras semanas da contusão, né? Até chegar o dia da luta, eu não conseguia levantar direito do sofá. Deitava, só de lado, conseguia me mexer, fazer nada para me levantar, alguém tinha que estar me ajudando. E então isso atrapalhou bastante todos os planos, né? A gente queria lutar. Lógico, eu tinha, como tu falou, ao lado do dinheiro que era grande, mas não tinha como, não tem como o Dedé falou, não vou te botar numa luta onde que você não vai ter condições de pelo menos lutar. Se eu conseguisse lutar, movimentar, a gente ia assim mesmo. Eu acho que tinha como vencer, a gente estava vindo bem treinado. Mas a partir do momento que a gente viu que não dava, né? Então o Dedé achou melhor a gente sair da luta. Que recado você daria ao Conor agora? Posso preparar que eu tô chegando. Tem como. Ele pode falar o que for, mas as armas que ele tem não chegam nem aos pés do que eu vou demonstrar para ele. É que anunciaram que vai ser proibido soro intravenoso a partir de outubro. Quer saber se você vai te prejudicar muito, se qual é o risco de você ter que subir de categoria por causa disso? Então, para mim lógico, prejudica não sou eu, mas todos os atletas. Principalmente aqueles que perdem muito peso, mas isso é um estudo, né, cara? Não sei se está decretado ainda ou não. Eles vieram aqui, a gente demonstrou várias técnicas para ele. Qualquer coisa, meu irmão,
Fala que tá mal, vai pro hospital que já vão estar caçando na tua vez de qualquer jeito, né, cara? Não tem como ele chegar e falar e depois tu volta. Mas isso eu nem sei, cara, que com os caras vendo aqui, quem tava mais o Dedé, os meninos aí, eu tava por fora. E eu acho que falando, eu como atleta, eu acho que é muito difícil você não colocar intravenoso pelo fato que é a maneira mais fácil de recuperar, né? Como eles vieram falando que via oral era melhor, não sei o quê. Não sei de onde que eles tiraram isso. Que eu acho que qualquer pessoa quando tá debilitado vai no hospital, a primeira coisa que ele fala, né, tocando na via oral assim, na veia. Ah, cara, eu vou continuar colocando na veia, meu irmão. Pouco me importa pra ele, brother. Falo que vou comer ali, vou embora e faço. Meu irmão, eles vão tirar da luta, pô. Então não tô nem aí pra eles, pô. Eles podem falar o que for, isso é melhor, pô. Isso é cientificamente comprovado. Então não tem como ele chegar e falar que é algo, né? Só se ele colocar um segurança 24 horas comigo. Tô nem aí, né? É isso que vai acontecer mesmo? Porra, vou colocar na veia mesmo, meu irmão. Ou eu, alguém. Porra, vou no quarto de cima do amigo, pô. Vou na casa de alguém, pô. Tô nem aí pra eles, pô. Vou continuar colocar assim, meu irmão. Se ele vier, meu irmão. Na hora eles vão tirar da luta, não tem por que tirar, porra. Isso não é coisa mal, né? É uma coisa que é o doping ou não doping. O cara vão falar que vai fazer exame. Como é que tem como fazer exame e pegar um soro, brother? Na urina? Caralho, só essas técnicas que os caras descobriram agora. Os caras são ninja, meu irmão. Porra, os caras burros pra caralho, né?